No Rio Grande do Sul, há 200 anos, os alemães fazem história. Aqui em Cachoeira do Sul, há 167 anos, isso acontece. Em 1857, chegaram as primeiras famílias, os primeiros imigrantes. A Neiva está envolvida nesse trabalho de pesquisa aqui no Arquivo Histórico há cerca de 6 meses, né, Neiva? E muito tempo mais, inclusive, meio que pesquisando, né, e se ambientando com relação a essa história. E aí ela vai contar para a gente um pouquinho do início de tudo isso, Neiva, 1857, como é que foi o pontapé inicial dos primeiros alemães chegando em Cachoeira do Sul? Como é que isso aconteceu? Bem, as tratativas começaram lá 10 anos antes, em 1847. E de lá, várias ofertas de fazendas, de ambientes, né, dependendo da situação da província. Mas em 57, então, em novembro de 57, chegaram as primeiras famílias, aonde hoje está estabelecida a cidade de Agudos, Cerro Branco, Novo Cabrais, parte de Dona Francisca e Cachoeira do Sul, que englobava todos estes, digamos, municípios que até então formavam como que um distrito de Cachoeira do Sul. E aqui, então, eles chegaram em novembro de 57. Eles vieram, houve alguns probleminhas logo que chegaram aqui, né? Então, eles foram encaminhados, outro grupo chegou, também foram encaminhados, e assim eles foram se organizando lá, nessa região. E esse se organizando é inserindo e se adaptando à região, mas também trazendo as culturas deles, né? O que eles gostavam, o que eles plantavam, que perfil eles começaram a imprimir neste local? Bem, quando eles chegaram, primeiramente haviam construído 2 barracões, um com divisórias para as famílias, inclusive alguns dizem que não estavam prontos esses barracões. Mas aí são relatos orais. E então eles vieram e o outro barracão para a moradia do agrimensor. Mas eles vieram para uma região em que haviam apenas os lotes medidos e demarcados, ou seja, os terrenos próprios para eles com determinadas dimensões. Então eles tiveram que se adaptar ao ambiente, porque aí por mais que já tivessem alguns lotes medidos e demarcados, limpos, nem tudo era assim. Tiveram que desbravar a região, né? Cortar matas, abrir picadas, caminhos e se estabelecer com a família, porque vieram famílias. Neiva, e a partir daí eles conseguiram se estruturar, porque os alemães são resilientes, né? A gente sabe disso. De que maneira eles começaram a se inserir e, de lá para cá, para os dias de hoje, como é que tu pode resumir para a gente a evolução da permanência dos alemães aqui, o quanto eles começaram a contribuir, contribuem até hoje aí para a história, para a evolução do município e da região? E eles foram se adaptando. Assim como Cachoeira, então eles foram crescendo. O registro civil se estabeleceu, porque antes estava mais a cargo das igrejas, né? Então já tiveram livros para se organizarem. Uma capela curada foi erigida na região, aí no caso para os católicos, mas eles já trouxeram parte dessa organização deles. Foram instituindo curtidores, porque eles tinham que abater animais e curtir. Também vários pedreiros, carpinteiros, mas com material próprio deles. A cultura também, muitas vezes a própria província fornecia sementes para o cultivo delas, para ampliar a região, o cultivo da região, e aí então eles iam fazendo testes, e logo em seguida eles já ampliaram o grupo deles, não só de pessoas, mas também de profissões. Há uma variedade de profissões que surgiram daí, e com muita distinção. Cachoeira, na parte industrial, na parte de agricultura, muito se deve a esse povo que veio se estabelecendo primeiramente na região da colônia, fez com que a própria colônia crescesse no entorno. Foram criadas a colônia de Cerro Branco,
particular, depois a Dona Francisca, vieram os italianos também por conta dos alemães que tinham vindo para cá. Esses alemães também vieram para a zona central, cidade mesmo, digamos assim, de Cachoeira, e fizeram Cachoeira crescer muito. Os alemães souberam vencer a dificuldade e imprimir, a partir daí, a cultura deles, né? O jeito deles. O braço forte deles, né? E imprimiram aos seus filhos. Tanto que na colônia, depois, escolas foram criadas, porque eles davam muita atenção a isso, tanto aulas para meninos como para meninas, houve aulas mistas, e numa época em que quase que meninas não frequentavam a escola, né? A gente percebe muitos traços dos germânicos na questão também de infraestrutura do município, na questão das edificações também, né? Ah, sim, foi inclusive o bairro Rio Branco, que foi um dos primeiros bairros a surgir em Cachoeira do Sul oficialmente como bairro. Se nós formos ver, até hoje as construções são registros de uma época áurea em Cachoeira. Os alunos da arquitetura e urbanismo da UFSM, por exemplo, eles ficam encantados quando eles começam o estudo da arquitetura desse local. E muitas delas ainda estão de pé, né, mostrando que realmente tem a influência germânica ali.